já. Eu já conversei com ele. Eu perguntei para ele. Ele disse que naquele momento, se ele tivesse peitado, ele poderia ser preso. Ele falou assim, eu não tinha os comandantes. Ele descobriu que ele não tinha os comandantes das Forças Armadas ali, entendeu? Então, eu acho que eu sei que ele foi muito aconselhado a obedecer o Supremo. Ele não queria, mas os conselheiros... O Bolsonaro tinha um entorno dele ali que não era fácil. Só burro. O general Heleno me falou que ele ficou vencido, que ele foi o único que falou... Pena do general Heleno, é doente, que ele falou assim, não, você tem que... Sua prerrogativa. O único homem faz. Ali. O único homem ali, hein? Eu tô falando, Coroa talvez, lá. fazendo inconfidências aqui. Não, né? mas ele tem razão. Que me foram contadas, assim, mas ele falou assim, eu fui vencido. Coitado. E eu gostaria muito que ele tivesse sido vencedor ali, não vencido, entendeu? Era o que a gente queria. Mas então eu perguntei para o Bolsonaro um dia, ele falou assim, eu descobri que se eu fizesse, talvez eu fosse preso. Só que eu não entendia muito isso. Para mim, era complicado. Porque não faz como assim? sentido. Você era o chefe das Forças Armadas, como? Só que depois, eu só consegui compreender realmente esse quadro, quando veio à tona, foi revelado que os Estados Unidos, inclusive a CIA, estavam interferindo no Brasil. O governo do Biden interferiu nas eleições de 22, a CIA interferiu, né? Eles estavam, inclusive, usando aquela USAID, pagando para ensinar os caras aqui a censurar os conservadores. Então, essa turma estava interferindo no governo aqui e estava pressionando as Forças Armadas aqui, você entendeu? Então, eu acho que foi isso que o Bolsonaro quis dizer. Que, assim, quando ele não tinha as Forças Armadas, é porque havia uma interferência. Ele não me disse isso. Mas quando se revelou o que aconteceu em 22, aí que eu entendi o que ele quis dizer. Porque quando ele falou, eu não tinha as Forças Armadas, não trocou o comando, você entendeu? Eu não entendia. Mas aí, quando se revelou a história do que aconteceu nas eleições no governo Biden, isso já vinha acontecendo antes. Não foi só nas eleições, foi durante o governo Bolsonaro. A interferência que houve. Mas, Cia, eu entendo, eu tô lhe entendendo. Mas, de novo, não é um medo excessivo também de um governo... Tudo bem, pô, tô falando do governo americano. Mas, ainda assim, nós temos uma soberania, pô. Essa soberania, ela existe, ela é real. Mas para você ter soberania, as Forças Armadas é que garantem a soberania. Então, ele não teria que ter... Aí ele tinha que ter mudado esses generais, né? Mas, aí faltou, talvez, ouvir o Olavo, talvez? Eu não sei. Talvez ele não tivesse, na hora, sentido firmeza. De repente, ele poderia trocar e talvez ser o comandante que ainda não saiu, querer prender porque ele estaria interferindo. Eu não sei. A gente fala ficou, assim. É loucura, mas que tá vivendo. Tudo que ele tá manda vivendo. prender o comandante? Sim, mas ele falou que ele não sentiu firmeza. Que ele teria sucesso, você entendeu? Que loucura isso. É como se ele tivesse... Entendi. É brabo a gente falar isso. É brabo, porque eu mesma fui uma que fiquei inconformada. Muito inconformada com isso. E foi esse momento que permitiu que o Supremo se agigantasse. E a gente vê, olha só... Foi o Gilmar Mendes que contou, escreveu que... Ou ele deu uma entrevista, ou ele escreveu, não sei bem. Mas ele disse claramente, tá? Que antes deles interferirem com o Bolsonaro e começarem a pressionar o Bolsonaro, eles perguntaram ao comandante do Exército na época se eles teriam problema. E o comandante garantiu para eles, para os ministros, que eles não teriam problema de interferir no governo Bolsonaro. Tá entendendo? Ele falou isso. A gente perguntou, a gente chamou o comandante e perguntou. Então, de fato, o comandante não estava com o Bolsonaro, porque ele deu licença para os ministros interferirem.